Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para estudarmos um texto chamado Libertação mediante a Fé. Esse texto foi escrito pelo irmão Wagner Alves Bragança e ele escreveu para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confrontar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a minha e a sua vida. Vocês sabem, não escrevi o texto, não ajudei o irmão Wagner a escrever. O que eu vou fazer? Vou ler com vocês e contar aquilo que eu entendi. Quero pedir que vocês compartilhem aí o nosso devocional, né? Porque é a palavra de Deus que está sendo aqui pregada, falada. São lições que nós podemos usar para a nossa própria vida. Então, se você puder, compartilhe, se inscreva no canal, acione o sininho, faça um comentário, para que realmente o nosso canal possa ter alguma relevância e a mensagem possa ser compartilhada com outras pessoas também. Tá bom? Então vamos orar, pedir ao Senhor que nos abençoe. Ó Jesus, que nós possamos compreender como Tu nos liberta, nos ajuda, nos olha através da fé. Obrigada, Senhor, por essa passagem, por isso que nós vamos aprender hoje. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então hoje nós leremos Mateus 15, de 21 a 28. E essa mensagem, ela traz um ensino muito poderoso sobre a fé que liberta e que rompe barreiras. Ela vai narrar o encontro de Jesus Cristo com uma mulher cananeia, né? Uma mulher que pode ser designada como Ciro Fenícia, que quer dizer o quê? Uma pessoa que não tinha aliança como os judeus, né? Ela fazia parte lá da parte litorânea e podia ser de Tiro ou de Sidom, então, que era um local povoado pelo povo da Cananeia. Então, certamente ela era uma pessoa estrangeira e não tinha nada a ver com a aliança de Jesus, né? A aliança que Deus fez com o seu povo, né? Mas ela implora o quê? Libertação para sua filha. Por quê? Porque aquela menina estava atormentada por um espírito maligno. E qual é a mensagem principal do que a gente vai ler, né? É que a fé, ela ultrapassa limites. Então, a primeira coisa que nós vamos ver é que a fé persistente daquela mulher diante da rejeição, né? A mulher não desiste de jeito maneira. Mesmo quando Jesus parece assim que chega para lá nela, né? Que parece que está ignorando e que os discípulos querem mandar aquela mulher embora, ela fica ali, ó, insiste e vai revelando uma fé que não se abala com nada, com nenhum obstáculo. Ela fincou ali e falou: daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Ela queria realmente a bênção. Outra coisa importante é o reconhecimento da autoridade de Jesus. Aquela mulher, ela se humilha e reconhece Jesus como Senhor. Isso é maravilhoso, né? E ela mostra que a fé dela não estava baseada no que ela merecia, mas na graça de Deus. Ela reconhecia quem era Jesus, né? Outra coisa é a libertação pela fé. Jesus declara para aquela mulher que ela tem uma fé Mega Master Plus, uma fé gigante. E fala, ó, tudo que você deseja vai se cumprir. E a filha daquela mulher, o que acontece? Ela é curada naquele momento. Então, a libertação acontece não pelo status religioso, porque nem judia ela era, né? Mas por uma fé genuína. Bom, como que a gente pode aplicar isso para os dias de hoje, né? Essa história vai ensinar a gente que a fé verdadeira não depende de rótulos religiosos ou perfeição. Então, essa coisa de religião, a minha igreja tá certa, a minha placa da minha igreja que é legal. Não quer o que a palavra diz, né? A palavra diz que a fé verdadeira, a fé em Jesus Cristo, não depende de rótulos religiosos. Mas é lógico, ela sempre vai estar baseada na palavra de Deus, é isso que nós cremos, né? Então não dá para você
crer em Jesus Cristo e crer em outros deuses. Depositar sua confiança em Jesus Cristo e depositar sua confiança em outras coisas, em outros deuses. Não dá, né? Então, isso é fundamental. Outra coisa é que Deus responde à fé humilde e perseverante. Então, como diz a própria Bíblia, né? Deus resiste aos soberbos, mas ele responde à fé de pessoas humildes e perseverantes. E por último, né? E não menos importante, mesmo quando parece que o céu está em silêncio, parece que ninguém está prestando atenção naquilo que a gente está sentindo, a fé continua clamando. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Bom, então vamos ler Mateus 15, de 21 a 28. E diz assim, ó. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão a ovelhas perdidas das casas de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Bom, então o nosso texto chama-se Libertação mediante a fé. E o versículo escolhido pelo irmão Wagner Bragança é o 28, que diz: Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feita como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. Ora, Jesus se cala diante do pedido de uma mãe. O que Jesus estaria dizendo àquela mulher com seu silêncio? Ele ficou quieto, cara. Ela estava lá desesperada. O emudecimento de Jesus Cristo, do nosso Salvador, incomoda os seus discípulos, que pedem que ele mande aquela mulher embora. Bom, eles querem resolver aquela situação. Eles já interpretaram, ficou quieta porque não está gostando. E não necessariamente, né? Após o pedido de socorro daquela mulher cananeia, daquela mulher cirofenícia, né? O mestre responde que o que ele tinha preparado, tudo que ele veio fazer, era destinado ao povo de Israel. Não era para qualquer pessoa, entendeu? Era para o povo de Deus. Mas mesmo assim, a mulher, ela se lança aos pés de Jesus Cristo e pede ajuda, me socorre. Diz que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, como forma de mostrar a sua condição. Ela entendia que ela não era o povo de Deus, mas ela entendia que também, nem que fosse uma migalha do amor dele, poderia curar a filha dela. Isso é lindo, maravilhoso, né? Então você vê o que uma mãe é capaz de fazer por um filho. A humilhação, né? O local que ela se colocou. E a Cirofenícia, aquela mulher cananeia, ela mostra isso com palavras e atitudes. A ação de alguém que se lança aos pés de Jesus Cristo através da fé. E essa ação desperta uma palavra de reconhecimento por parte de Jesus Cristo, que se maravilha diante da fé dela e faz o milagre que ela precisa, né? E acaba libertando a filha dela daquele demônio. Então, o Evangelho de Marcos, que também relata a mesma história, diz que essa mulher cirofenícia, a cananeia, quando ela chegou em casa, ela encontrou a filha dela, ó, descansando. Ora, a ousadia, a intrepidez dessa mulher cananeia deve incentivar a gente, né, a sempre procurar socorro em Jesus Cristo. A gente tem que pedir, insistir, perseverar
mas sempre o quê? Mantendo a humildade e a reverência, se lembrando daquele a quem estamos chamando. Amém? Bom, o nosso manancial termina assim, ó. Jesus é poderoso para realizar milagres. Você acredita? Você crê? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço diário de uso. Lembrando que para nós que sabemos que a libertação vem mediante a fé, para nós o abraço da super mega, certo? Ó, temos um versículo para decorar, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é aquele que tem no Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou me despedir, deixando aqui, né, a frase do ano, que foi escrita por A.W. Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.